Muito bem, sejam todos muito bem-vindos novamente a este canal. Esse vídeo é para explicar de novo o conceito de intensidade. Afinal de contas, voltou-se, né, essa discussão aí sobre intensidade. O fato é que os mais puristas, por assim dizer, da musculação vêm defendendo que intensidade é sinônimo de carga, ou seja, de peso erguido. E aí eu levantei o seguinte questionamento: como que a intensidade ela pode ser sinônimo de carga, de peso erguido, sendo que na bicicleta, por exemplo, a gente tem um outro parâmetro de intensidade. Na esteira nós temos um outro parâmetro de intensidade. Num trabalho de flexionamento, nós temos outro parâmetro de flexibilidade, de intensidade. Ou seja, o conceito não pode ser tão mutável assim. O conceito ele é um só. A diferença é que a gente aplica esse conceito de diferentes formas a diferentes contextos. Por exemplo, como que eu vou, se intensidade de fato for peso, for a carga, como que eu vou aplicar essa intensidade num pedal? Aí você fala, não, mas eu coloco ali um determinado peso. Tá, e as bicicletas eletrônicas, por exemplo? Entende? Ah, mas tem uma certa projeção ali que oferece uma resistência. Tá, então por que é medida em potência e não em intensidade? Entende? Vamos pensar o seguinte, intensidade, tá? Intensidade, para eu ter uma determinada intensidade, ela se traduz na quantidade de força que é aplicada e produz um certo movimento. Se eu tenho, por exemplo, processo de contração muscular, eu preciso ter uma determinada força aplicada para mover aquele peso. É meio que aproveitando a ideia da ação concêntrica, ação excêntrica, ação isométrica, né? Ou seja, o que é uma ação excêntrica? Quando a força muscular ela é autossuficiente para vencer a força da resistência externa que está sendo aplicada. O que é uma força excêntrica, uma ação excêntrica? É quando a resistência externa é superior à força muscular e a força muscular cede àquele movimento no mesmo sentido da gravidade. O que é uma força isométrica? É quando a resistência externa é grande o suficiente de modo a igualar a força muscular, de modo que haja contração dos pares antagônicos e seja impossível que um movimento se realize ali naquela articulação. Então perceba que quando a gente fala de intensidade, a gente fala de módulo de força capaz de mover um objeto. Oh, mas peraí, então a intensidade nada mais é do que sinônimo de força, ou seja, a relação de massa vezes aceleração. Se eu pego esse conceito de massa vezes aceleração, eu consigo aplicar isso a diversos contextos, certo? Por exemplo, na esteira, a massa que vai ser aplicada é a massa que vai ser aplicada sobre o solo ou sobre a esteira, se for uma esteira ergométrica, por exemplo, né? E o que vai acontecer ali vai ser a variação da aceleração, ou seja, eu não estou modificando a massa é a mesma, mas em virtude da modificação da aceleração, eu modifico a percepção de intensidade. Eu modifico a intensidade do exercício pela modificação da aceleração. Eu aumento a velocidade em metros por segundo, eu preciso correr mais rápido, produzir contrações musculares mais rápidas, né? O processo de contração, relaxamento precisa acontecer de modo mais rápido. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor vai ser a economia de energia. Mais rápido eu consigo correr gastando menos energia, por assim dizer. Mas isso é um papo para outro momento. Enfim, eu aumento a velocidade, eu aumento a intensidade, porque eu estou aumentando a aceleração. Isso na esteira. Quando eu quero aumentar a velocidade na bicicleta, eu não aumento a frequência de pedalada, eu não aumento as revoluções no pedal, eu aumento a carga aplicada. Ou seja, se eu aumentar a massa que é imposta sobre a correia e mantiver o mesmo nível de rotação, eu aumentei a intensidade. Do que se eu quiser aumentar ainda mais a intensidade nessa bike? Eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o giro. Quando eu aumento o giro, eu estou aplicando mais revoluções, estou aplicando mais aceleração. Ou seja, de novo, eu tenho uma massa aplicada, tenho um aumento da aceleração, tenho um aumento progressivo da intensidade. E na musculação? Não pode ser assim também, mas é exatamente assim.
O que acontece na musculação? Na musculação, nós não temos uma grande variação da aceleração. Perceba que você vai fazer as suas 12 repetições, por exemplo, 10 repetições, 8 repetições, não interessa. Você coloca uma determinada massa. Essa massa, ela permanece do início ao fim, certo? A sua velocidade de execução, você não tem momentos de aceleração. Você tem uma concêntrica que é relativamente mais rápida e uma excêntrica que é relativamente mais lenta. Porém, a velocidade com a qual você executa esse movimento ela é relativamente constante. Às vezes tem uma variação ali de milissegundos que é não considerável, não é significativo. Então, ou seja, de novo, a intensidade continua sendo um módulo de força, a intensidade continua sendo massa vezes aceleração. Porém, na musculação, nós não temos grandes variações de aceleração. O que leva os pesquisadores, professores, enfim, influencers, a acreditarem e propagarem a notícia que a intensidade na musculação é carga, é massa, quando na verdade ela é massa vezes aceleração. Porém, a aceleração não exerce um papel tão significativo assim. Quer ver um exemplo muito bom de como que a gente aumenta a velocidade? Por exemplo, levantamento de peso. Powerlifter. Vamos pegar o powerlifting, por exemplo. Powerlifting é um esporte, né, de altíssima intensidade. Veja que o movimento ele é feito intencionalmente o mais rápido possível. Porém, a barra sobe de modo lento porque a magnitude da massa é extremamente alta. O que ele pode fazer, por exemplo, para manter aquela intensidade? Ele pode reduzir pouca coisa mesmo, o peso e tentar voluntariamente acelerar mais o movimento, produzindo assim mais potência. Potência é trabalho desenvolvido. Trabalho nada mais é do que força vezes a distância percorrida vezes o cosseno de determinado ângulo, né, dividido pelo tempo. Ou seja, se ele mantém ou reduz aquele peso um pouquinho, pouca coisa, mas aumenta, ou seja, reduz o tempo percorrido, ele está aumentando a potência desenvolvida. Entende? Então, esses conceitos que são muito básicos, eles são fundamentais para a gente compreender melhor como adequar esses conceitos a diferentes contextos. Então, entenda que na musculação não é que a intensidade seja a carga. A intensidade continua sendo módulo de força, massa vezes aceleração. Porém, a aceleração na musculação ela exerce pouca ou nenhuma influência. Haja visto que a gente praticamente não modifica o componente aceleração nas nossas execuções, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!